Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Alberto. Como vocês sabem, em vídeo de quarta-feira a gente responde alguma dúvida e o Alberto perguntou o seguinte. Ele falou assim: Daniel, eu vejo as pessoas separando as ações em dividendos e crescimento. Será que é impossível a gente ter os dois na mesma ação? Será que é impossível a gente ter uma ação que tenha crescimento e tenha dividendos ao mesmo tempo? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Vamos responder essa dúvida do Alberto, que eu acho que é de muitas pessoas. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos também esse vídeo de hoje. E a gente começa depois da vinheta. Bom, gente, eu já estou aqui começando esse vídeo de hoje e eu peguei alguns exemplos de empresas que tiveram crescimento ao longo do tempo e que, em tese, são empresas mais perenes, empresas que a gente não vai esperar um crescimento tão grande assim. Então vamos ver algumas delas aqui na tela agora. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem, por exemplo, isso a Itaúsa. Se a gente pegar desde 1997 a Itaúsa, você vai ver que ela saiu aqui de um dividendo de 100, 200 milhões para um dividendo atual de quase 9 bilhões de reais. A gente vê que teve um crescimento bem expressivo do dividendo nos últimos 3 anos. Ela não teve um aumento de lucro tão grande assim para compensar esses dividendos. O que aumentou foi a quantidade de dinheiro do lucro que ela tem devolvido para os acionistas na forma de dividendos, e isso faz com que ela seja uma daquelas queridinhas do mercado. Exatamente por isso que ela acaba tendo esse dividendo tão grande, só que agora ela já está quase que esgotando o lucro dela. Então, outro crescimento dessa forma é um pouco mais difícil. Se ficou difícil para vocês entenderem exatamente isso, depois eu vou pegar o exemplo da Eng e o exemplo da Alupar, que vocês vão ver que tão importante quanto o que a empresa paga de dividendos em um ano corrente é ver quanto isso representa do lucro, aquilo que a gente chama de payout. De qualquer forma, a Itaúsa é uma empresa que hoje as pessoas sabem que ela não é de crescimento, mas de qualquer forma você vê que ela cresceu muito os dividendos que ela paga, e até em 2009, 2010 ela já era uma empresa assim, já era uma empresa que ninguém esperaria um crescimento tão virtuoso, tão grande assim. Mesmo assim ela conseguiu aumentar o dividendo e hoje ela tem o yield bem satisfatório. A outra empresa que eu peguei aqui é a Ambev, né? A Ambev é uma empresa que eu acho que todo mundo já sabe, de bebidas. E quando a gente pega o payout dela lá atrás, desde 2005 até aqui 2015, por exemplo, a gente vê que saiu 2,3 bilhões, excluindo aqui as recompras, em 2005, ou 1,8 em 2006, para 11,3 bilhões aqui em 2015, excluindo também as recompras. Ela teve uma queda aqui nos últimos anos em termos de dividendos. Então as pessoas acabam torcendo um pouco o nariz, as pessoas até fazem vídeos dizendo que não compram Ambev, etc. Como vocês podem ver, ela não é uma empresa agora que está tendo um crescimento forte, mas quando a gente pega aqui o histórico, ela teve um crescimento forte. Se você parar para pensar lá atrás, ela também ficou mais ou menos estagnada aqui de 2005 a 2009, ficou estagnada de 2010 a 2012, igual ela está aqui estagnada agora de 2016 a 2018. Isso faz parte do negócio dela. É uma empresa que cresce e cresceu menos o dividendo do que Itaúsa, mas a gente vê que é um crescimento também bem expressivo. Agora, gente, eu vou falar sobre aquelas duas empresas que foram as que a gente vai mostrar junto o payout. A gente vai mostrar como a mudança da estratégia de qual é o percentual de distribuição de lucro faz com que a visão e o racional do investidor às vezes possa mudar bastante. Então a gente vem aqui para a Eng primeiro. A Eng hoje ela tem um lucro maior do que ela tinha em todo o passado. Ela tem um lucro muito maior do que ela tinha. Inclusive em 2015 ela tinha um lucro maior também do que ela tinha, por exemplo, em 2012 ou 2013. Só que olha só o que acontece. Ela teve um período que ela distribuiu poucos dividendos, que era um período que ela tinha um endividamento mais alto. Então, quer dizer, ela pagou 55% aqui
aí depois ela passou um período que ela pagou todo o lucro dela na forma de dividendos, né? Então ela pagou 100% de dividendos. Inclusive o yield dela aumentou aqui nesse período para 8%, 7% e depois 6%, porque teve uma valorização da ação. Aí depois ela passou por um período aqui que ela precisou reduzir esses dividendos e pagou aqui 0,96 e 1,02. A empresa não estava piorando, ela estava se preparando para esse novo período que ela tinha de novos investimentos. Ela precisava reduzir o endividamento dela e a gente vê que foi uma estratégia já bem sucedida. Nesse período agora ela passou a distribuir de novo 100% do lucro e as ações, olha só, tiveram uma valorização expressiva e mesmo com essa valorização expressiva, a gente vê aqui yields cada vez maiores, 6,1, 8,6 e 9,2. É uma empresa que usa essa ciclicidade aqui de dividendos, então muito provavelmente em algum ponto do futuro, pode até estar próximo depois dessa compra da TAG, ela venha a reduzir de novo os dividendos para essa faixa de 55%, o que é extremamente plausível. Para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem no estatuto um dividendo mínimo de 30% do lucro líquido ajustado, que nunca foi usado aí nos últimos 11 anos, nem na época que ela era Tractebel aí dos últimos 11 anos. A gente tem aqui 55% do lucro líquido ajustado, que é o compromisso da administração mínimo, então ela usa isso de vez em quando, principalmente quando ela vê o endividamento dela crescer, e a periodicidade aqui 2 proventos por ano no mínimo, né? Ela tem pago mais do que isso. Então isso aqui é interessante vocês verem. Eu acredito que essa aqui seja a melhor forma de gestão em termos de dividendos para uma empresa de energia elétrica. Inclusive, por exemplo, uma das críticas que eu tenho com a AES Tietê é exatamente isso. Ela mesmo nesse período que ela está investindo bastante e que ela tem um endividamento crescente, ela continuou pagando dividendos altos. Essa estratégia aqui da ENGIE, eu acho que ela é muito mais saudável e muito melhor para a empresa. Por mais que ela possa sentir o preço da ação um pouco no curto prazo, para o longo prazo a gente percebe aqui com a ENGIE que é uma estratégia muito mais vencedora do que a Tietê está fazendo agora. Não que eu ache um case ruim, mas apenas é uma estratégia de gestão que eu não prefiro. E eu vou agora passar para a Alupar. A Alupar é uma empresa que ela em 2011 ou 2012, se eu não me engano, ela abriu capital lá na Bolsa. E ela, para atrair novos investidores, ela criou uma regra que ela pagaria 350 milhões de reais de dividendos nos 2 anos seguintes, e ela cumpriu isso em 2013 e 2014. Só que quando a gente olha aqui a parte de baixo, que é o payout, a gente vê que a empresa pagou 127% do lucro dela em dividendos e depois 101%, quer dizer, ela estava pagando mais do que o lucro. A ideia era até ela continuar pagando 350 milhões de direto, só que ela iria gastar todo o lucro dela e não sobraria para os novos investimentos nas linhas de transmissão. Então a empresa percebeu exatamente isso, assim como a ENGIE percebeu, e ela fez esse ajuste. No ano seguinte ela cortou pela metade aquele dividendo de 350, foi para 175 milhões, que acabou ainda sendo um payout de 88%. Foi um ano difícil para o setor de energia elétrica, teve uma queda aqui grande do lucro também, e aí depois a gente percebe que ela, pagando metade do lucro dela na forma de dividendos, tem crescido o lucro dela ano após ano. Tá? Então quer dizer, daqui a 4, 5, 6 anos, muito provavelmente ela vai ter de forma sustentável aquele 350 milhões anteriores. Ou seja, a empresa não vai precisar forçar uma barra para trazer o investidor vai acabar indo até ela, porque aquele 350 milhões vai ser um valor real. Tá? Tentem fazer isso, olhem o da Renner, por exemplo, é uma situação muito parecida, uma empresa que cresce. Olha o da Odontoprev também, olha o da VEG também, vocês vão ver que essas empresas que optam por essa estratégia de não pagar 100% do lucro, pagar um pouco menos, elas acabam tendo um crescimento maior e por isso elas se dividem entre crescimento e dividendos. Mas mesmo aquelas que pagam 100%, elas conseguem ter também um crescimento um pouco mais lento, mas que às vezes também consegue ser bem sustentável. Eu prefiro as empresas que pagam aí entre 50%, 60%, 70%
se você quiser montar uma carteira de dividendos. Enfim, pessoal, queria agradecer a todos por estarem assistindo esse vídeo. Lembro que se vocês gostaram, cliquem no curtir, cliquem também no se inscrever, ativem o sininho e avisem para os amigos. Hoje em dia é muito fácil compartilhar em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook. Então isso é muito importante para o nosso canal. E por fim, queria agradecer a todos por a gente ter chegado na marca de 50 mil inscritos, mesmo com vídeos que não tenham aí efeitos especiais, coisas para atrair as pessoas, e nem mesmo um conteúdo que seja muito banal aí, mas que atraia um público grande. Isso para mim é a melhor das coisas, ver que eu estou atraindo pessoas mesmo com conteúdo que seja técnico, um conteúdo que seja às vezes até de um pouco mais difícil compreensão. Obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.